O Cavaleiro Branco. A ilusão da conquista. 4 cavaleiros, 4 forças ancestrais, liberadas quando os selos do fim começam a se romper. Eles não vêm com anúncios, mas com sinais. Eles não falam, mas o mundo inteiro ouve seus passos. E hoje, você vai descobrir o que muitos preferem não saber. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse e o que sua presença significa para o nosso tempo. No livro de Apocalipse, capítulo 6, o apóstolo João descreve uma visão aterradora. O Cordeiro, o único digno de abrir o livro selado, rompe o primeiro selo. Uma voz ecoa: "Vem e vê." E então surge o primeiro cavaleiro. Ele monta um cavalo branco, tem um arco nas mãos, e uma coroa é colocada sobre sua cabeça. Ele parte vitorioso e para vencer. À primeira vista, essa imagem parece gloriosa. Cavalo branco? Coroa? Vitória? Muitos pensam, esse é Cristo, o Salvador. Mas há algo estranho, muito estranho. Ele carrega um arco, mas nenhuma flecha. Sua coroa não é a diadema real dos reis divinos, mas a Stéfanos, coroa de conquista, como as dadas a generais vitoriosos. Isso muda tudo. Esse cavaleiro não traz paz. Ele a simula. Ele representa o engano, a falsa verdade, a ilusão de redenção. É o conquistador ideológico, o manipulador espiritual, o líder que se disfarça de luz para conduzir as nações à destruição. Nos primeiros séculos, muitos cristãos viam nele uma alusão ao Império Romano, que se vestia de virtude, mas impunha domínio pelo engano. Outros o associam ao Anticristo, que viria como cordeiro, mas falaria como dragão. E o mais perturbador, ele pode já estar entre nós. Nos dias de hoje, vemos ideologias surgirem vestidas de boas intenções, movimentos que falam em justiça, mas geram opressão. Líderes que prometem salvação, mas dividem e destroem. Será o Cavaleiro Branco uma força espiritual que cavalga a cada geração, buscando novos tronos de influência? Ele não é apenas passado ou futuro. Ele pode ser agora. E mais, ele vem primeiro. Antes da guerra, da fome, da morte. O engano sempre precede o colapso. Assim começa o Apocalipse. E se o Cavaleiro Branco já cavalga, os outros já o seguem. No próximo bloco revelaremos o segundo selo. Um cavalo escarlate irrompe, e com ele o espírito da guerra. O que ele significa? E por que a espada foi entregue a ele? Prepare-se. O Cavaleiro Vermelho vem aí. O Cavaleiro Vermelho. A espada da guerra. O segundo selo se rompe. E o som que ecoa não é de trombetas celestiais, mas o tilintar de espadas, o rugido da violência, o grito dos povos. A paz foi retirada da terra, e o sangue começou a correr. Em Apocalipse 6, 3-4, João nos conta: "E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi-lhe dado tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada." O segundo cavaleiro surge num cavalo vermelho como fogo ou sangue. Não há dúvidas quanto à sua missão. Ele é o espírito da guerra. Mas repare bem, ele não cria a guerra. Ele tira a paz. É como se sua presença apenas libertasse o que já existe, o que está escondido nos corações humanos. O ódio, o conflito, o desejo de destruir. A cor vermelha representa mais que sangue. Representa fúria, paixão, divisão. A grande espada que lhe é dada não é símbolo de justiça, mas de caos. Ele não age sozinho. Ele inspira nações a se levantarem umas contra as outras, irmãos contra irmãos, ideias contra ideias. Poderíamos pensar que esse cavaleiro apareceu nas grandes guerras da história. As cruzadas, as guerras mundiais, o Holocausto, os genocídios. Mas será que ele já não cavalgava antes mesmo disso? E será que ele ainda cavalga hoje? Observe o nosso tempo. Conflitos civis estourando em várias regiões do globo.
Tensões armadas, ameaças nucleares, guerras culturais. Pessoas se voltando umas contra as outras, não só com armas, mas com palavras, ideias, intolerância. Redes sociais alimentando o ódio em tempo real, tribos digitais em guerra constante. O Cavaleiro Vermelho pode ser mais do que exércitos. Ele pode ser o espírito da discórdia. Ele pode ser a quebra da harmonia entre pessoas, famílias, nações. No plano espiritual, ele representa a ruptura. No plano político, ele é a radicalização. No plano histórico, ele é o divisor. E o mais assustador, ele não é o fim. Ele é só o segundo. Se o Cavaleiro Branco inaugura o engano, o Cavaleiro Vermelho alimenta o conflito. Um constrói ilusões, o outro derrama sangue. Eles não vêm sozinhos. Eles são como dominós do Apocalipse. E há mais 2 por vir. O Cavaleiro Negro. A balança da injustiça. Quando o terceiro selo se abriu, ouvi a voz do terceiro ser vivente dizer: Vem e vê. E eis que apareceu um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:5-6. O terceiro cavaleiro não vem com armas nem coroa. Ele não carrega espadas nem montarias de glória. Ele segura uma balança, um símbolo de justiça? Talvez, mas neste contexto é um símbolo de escassez, de desigualdade, de fome. O Cavaleiro Negro representa a crise econômica. Ele é a fome, mas também o desequilíbrio brutal entre riqueza e miséria. A balança em sua mão pesa mais do que grãos. Ela pesa decisões políticas, ganância, omissão, ganância. De novo, quando ele cavalga, o alimento se torna luxo. Um dia inteiro de trabalho, 1 denário, só compra uma pequena medida de trigo, ou 3 de cevada, um grão mais barato, mais amargo, mais pobre. O povo trabalha e mal come, mas há algo estranho neste anúncio. Não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa? É como se certos produtos de luxo fossem poupados. Como se o sofrimento recaísse sobre muitos, mas alguns poucos permanecessem intocados, protegidos, intocados pelas crises. O Cavaleiro Negro não é apenas a fome literal, ele é a fome no meio da abundância. Ele representa sistemas que permitem que milhões passem necessidade enquanto minorias acumulam fortuna. Você já viu isso, não viu? Países inteiros afundados em dívidas, mas bolsas de valores batendo recordes. Populações inteiras sem acesso a pão, mas mercados cheios de vinhos importados. Cidades com famílias famintas ao lado de festas milionárias. Crianças desnutridas a poucos metros de vitrines com iguarias gourmet. Ele cavalga hoje, sim, nas filas do auxílio emergencial, nas planilhas de inflação que não fecham, na disparidade salarial, na fome invisível que assombra até aqueles que trabalham. O Cavaleiro Negro nos lembra que o Apocalipse não é apenas o fim do mundo. É o colapso da justiça. É quando a balança não mede com equidade. E assim como os 2 anteriores, ele não cavalga sozinho. Sua passagem é consequência do engano, Cavaleiro Branco, e do conflito, Cavaleiro Vermelho. Eles abrem caminho para que ele reine. Mas ainda não terminou. Ainda há o 4º selo. No próximo bloco, você vai conhecer o mais temido dos 4, o Cavaleiro Pálido, montado na morte, seguido pelo inferno. E se esse ainda não for o fim, talvez seja o começo do verdadeiro juízo. O Cavaleiro Pálido, a morte e o inferno. E quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo esverdeado, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Apocalipse 6:7-8. Este é o 4º selo, o mais temido, o mais sombrio, a manifestação final da decadência humana. Não há simbolismo a decifrar. Seu nome é claro: Morte. E atrás dele,
o inferno. O cavalo que cavalga não é branco, nem vermelho, nem negro. É pálido, amarelado, como um corpo sem vida. Verde morto, a cor da decomposição. É o tom da pele quando a alma parte. Este não é apenas um espírito, é um juízo. É a colheita do que os 3 cavaleiros anteriores semearam. O primeiro enganou. O segundo dividiu e destruiu. O terceiro deixou o povo faminto e injustiçado. E o quarto vem para recolher os corpos. A passagem deste cavaleiro traz a peste, a morte pela espada, pela fome, pelas feras da terra. O caos que os homens criaram, agora os consome. É um ciclo, mas é também um juízo. E o mais assustador? Ele não vem sozinho. Atrás dele vem o inferno. Na visão de João, o inferno não é apenas um lugar. É uma força viva, ativa, que segue a morte como um lobo atrás do caçador. O que a morte abate, o inferno devora. Imagine isso. Epidemias varrendo nações. Guerras civis se prolongando sem sentido. Famílias inteiras desaparecendo em tragédias. Vidas apagadas no anonimato da miséria. Ele já cavalgou antes, nas pragas do Egito, na peste negra, nos campos de extermínio. Mas ele ainda cavalga agora, em pandemias, crises humanitárias, destruição ambiental, colapsos silenciosos que tiram milhares de vidas sem manchete. A civilização moderna tenta ignorá-lo, mas ele está lá, no vazio dos olhos de quem perdeu tudo, no silêncio dos hospitais superlotados, nas guerras esquecidas que ninguém mais cobre, na indiferença diante da morte do próximo. O cavaleiro pálido não é apenas o fim físico, ele é o fim espiritual. Ele é o lembrete de que o juízo não é apenas individual, é coletivo. E assim os 4 cavaleiros completam sua missão. Não são apenas castigos, mas respostas ao próprio comportamento humano. Eles não são apenas agentes do fim, são sinais, alertas, sinais de que algo está terrivelmente errado e de que o tempo está se esgotando. Mas essa não é a última palavra, pois mesmo após a abertura dos selos, há ainda esperança, redenção e vitória final para os que resistem, para os que creem, para os que buscam o verdadeiro Rei. Se esta série te impactou, curta, compartilhe e siga o canal para mais conteúdos sobre as profecias e os segredos da Bíblia. A verdade foi revelada, e você agora sabe o que está vindo.